Imagine a seguinte situação. João quer enviar dinheiro para seu pai, só que ele vive em outra cidade. O pai não tem uma carteira móvel, por alguma situação, mas ele tem uma conta bancária. Mas o João, ele tem uma carteira móvel e ele não tem uma conta bancária, por alguma situação. O João quer enviar, mandar dinheiro para o pai, está em outra cidade, e ele pega o celular. Lembra-se de uma situação, que ele vai ter que pagar alguma taxa, certo? E todos nós sabemos que para enviar dinheiro da conta móvel para o banco, precisamos gastar em média 30, 40, dependendo do banco, meticais. Lembrando-se disso, João fica entristecido, como nós também, porque essas taxas não são favoráveis para o consumidor. Apesar de que por esse serviço eles têm que cobrar, certo? Mas nós nos sentimos injustiçados. Por quê? Porque o pai do João, quando recebe o valor, ele vai ter que pagar novamente para levantar ou fazer uso desse valor, se tornando injusto, porque ele vai ter que ir ao ATM e levantar. Ou talvez ele vai ter que enviar para uma outra pessoa que vai ter que levantar numa carteira móvel. Então imagine essa situação. Pode parecer pouco, imagine valores maiores. E eu pergunto, se isso acontece todos os dias, todos os meses, todos os anos, o dinheiro vai desaparecendo das nossas contas. Mas e se o João quer enviar o dinheiro e não precisa pagar nenhuma taxa? A nova regra criada pelo Banco Central é para beneficiar não somente nós como consumidores, mas toda a economia. Mas aí surge uma questão. Será mesmo que mandar dinheiro será realmente gratuito? Seja bem-vindo ao canal Aluma Finanças e vamos ouvir. Hoje vamos falar sobre o SPIM, que significa Sistema de Pagamento Instantâneo Moçambicano, que pode transformar o sistema financeiro. E como era o sistema antes? Imagine dois mundos. Esses mundos são diferentes. Temos o mundo 1, que é o mundo dos bancos, com seu sistema, suas regras. E temos o mundo 2, que são as das carteiras móveis, que também tem o seu sistema. Só que, para fazer a transferência de um mundo para o outro, tem a necessidade de pagar taxas e comissões. E a comunicação entre esses dois mundos é fraca. Se você quiser enviar dinheiro de um mundo para o outro, ou do banco para a carteira móvel, podia acontecer uma dessas situações. 1. Pagar taxas. 2. Esperar algum tempo. Ou 3. Ter limitações. Assim sendo, temos essas três situações. Banco A manda dinheiro para o banco B, deve pagar taxas. A carteira móvel manda dinheiro para o banco, também deve pagar taxa. O banco manda dinheiro para a carteira móvel, também deve pagar taxa. Sempre que precisar enviar, atravessa sistemas completamente diferentes e alguém cobrava esse valor. Agora, imagine o impacto disso no país. Moçambique tem milhões de pessoas usando o sistema financeiro digital. Cada vez mais pessoas estão usando esse sistema, não somente para compras do dia a dia, mas para atividades comerciais também. E a cada transação ou a cada movimentação desse valor são cobradas taxas. Significa milhões de meticais pagos em comissões todos os dias. E foi exatamente por causa disso que o Banco Central decidiu modernizar o sistema. A grande mudança. Em fevereiro, o Banco de Moçambique, que é o Banco Central, publicou um aviso muito importante. Foi criado o Sistema de Pagamento Instantâneo Moçambicano, ou de Moçambique. Esse sistema tem um objetivo muito claro: permitir transferências rápidas, digitais e imediatas entre instituições financeiras. Na prática, isso significa que o dinheiro pode ir de um lado para o outro, ou de um banco para o outro, de um banco para uma carteira móvel, de uma instituição para outra, quase instantaneamente. E algo importante, muito importante, o dinheiro chega ao destinatário de forma quase instantânea, em até 25 segundos. Ou seja, a transferência, que antes demorava algum tempo, algumas vezes até dias, agora pode ser enviado instantaneamente. Mas a mudança mais surpreendente é a questão das taxas. A grande notícia: existe um artigo muito importante dentro do aviso que foi disponibilizado pelo Banco Central. Então, no regulamento está lá escrito: as transferências interbancárias feitas por pessoas singulares no Sistema de Pagamento Instantâneo Moçambicano, ou de Moçambique, estão isentas de taxas e comissões. Isso significa algo muito importante para si, caro consumidor, e para mim também. E para a equipe, obviamente. Se duas instituições estiverem dentro do sistema,
que é o sistema de pagamento instantâneo moçambicano. E se a transferência for feita ou a transação for feita por uma pessoa comum, essa transação pode não ser cobrada ou pode não ser taxada. Agora, vamos voltar para o João. Antes, João, para fazer uma transferência, ele deveria pagar uma taxa. Atualmente, o João, fazendo uma transferência, ele pode não ser cobrado uma taxa. Mas atenção, isso depende de dois fatores importantes. O primeiro, a instituição financeira precisa estar dentro do sistema. E a segunda informação é que a transferência ou a transação precisa ser feita dentro da rede. E quem participa do sistema? O sistema de pagamento instantâneo de Moçambique não é um aplicativo, é uma infraestrutura que o Banco Central criou e é uma estrutura de pagamentos. Ela conecta instituições financeiras. Como falávamos sobre o mundo 1 e o mundo 2, esses mundos acabam ficando próximos, ou seja, no mesmo sistema. E quem pode participar são bancos, instituições de pagamento, empresas de moeda eletrônica, a falar de carteiras móveis no caso. E o sistema é operado pela Simurrede, que é a Sociedade Interbancária de Moçambique. É inovador e funciona de forma muito interessante, 24 horas por dia, todos os dias, inclusive os finais de semana e feriados. O que é um pouco diferente do que vivemos agora, porque se você faz uma transferência de um banco para outro no sábado, não vai refletir no mesmo instante naquilo que são as suas contas bancárias, né? Então você vai ter que esperar até a semana ou dias úteis para conseguir ter esse valor refletido na conta. Mas imagina se é uma urgência, você precisa daquele valor de forma instantânea, ele vai demorar a refletir. Estamos a enfrentar dificuldades no sistema financeiro atualmente em Moçambique, tanto para pagamentos, como para transferências, como para o que quer que seja. Também encontramos muitas dificuldades. A Waloma Finanças sabe disso, porque nós vivemos em Moçambique e entendemos essas dificuldades. São cansativas até de falar. E nós não somos um canal que vem reclamar do sistema financeiro. Apenas estamos a falar sobre soluções práticas e benéficas para si, para nós, consumidores. E este sistema verificamos como uma oportunidade de melhoria. Mas, para além de situação de melhoria, temos a questão de limites de transferência. Claro que não podemos deixar de falar sobre as limitações, né? Temos aquilo que é o futuro, nós esperamos um futuro melhor e acreditamos que enviar dinheiro pode ser tão rápido como mandar uma mensagem ou como um vídeo no TikTok. Esperamos por isso. Mas existem limitações para pessoas coletivas e para pessoas singulares. Pessoas coletivas são empresas e pessoas singulares são pessoas comuns, como eu, você, que temos o nosso BI, o nosso NUIT. Empresas também têm NUIT, entretanto, são instituições e devem ter uma outra organização. Nós, como pessoas comuns, eu agora falo como Malaika, tenho essa vantagem. Nós temos essa vantagem de fazer transferências nesse novo sistema. Temos um limite de 200 mil meticais. Empresas têm um valor maior, movimentam muito mais dinheiro, tem a questão de fornecedores, compradores, então obviamente que eles têm um limite muito maior para transferências. Mas isso é uma boa notícia, porque em outros canais poderíamos não ter essa facilidade, mas teremos essa facilidade se o sistema for implementado, de forma correta e abranger de forma muito mais rápida aquilo que é toda a população moçambicana. Mas o objetivo não são as grandes transferências. O objetivo é fazer com que o sistema seja muito mais rápido e prático e facilite também aquilo que são os pagamentos do dia a dia. Mesmo para a questão de enviar dinheiro para familiares, questão de emergência ou coisa do gênero, veio facilitar ou virá facilitar muito essas situações. O impacto para Moçambique. Se o sistema funcionar bem, financeiramente falando, o país vai ter muito mais vantagens se o sistema ele funcionar muito bem. 3 motivos trago aqui. O primeiro, menos taxas. 2, mais rapidez. E 3, mais inclusão financeira. Sobre a inclusão financeira, Moçambique tem muitas dificuldades, porque a maior parte da população moçambicana não tem contas bancárias. As carteiras móveis vieram facilitar esse problema. Entretanto, encontramos essa situação de taxas de comissões. E o Banco Central veio resolver esse problema. Estamos num mundo que está a evoluir, tanto financeiramente como culturalmente. Precisamos ter essas inovações para acompanhar os outros países. E se o sistema for bem implementado,
nós teremos um sistema financeiro mais conectado. Banco com carteira móvel, aplicativos, lojas online. Porque se nós conseguirmos fazer uma transferência instantânea, nós vamos conseguir fazer pagamentos online muito mais rápido. Vamos conseguir fazer pagamentos internamente de aplicativos, inclusive, de forma muito mais rápida. Agora estamos a ter essas limitações, até para pagar aplicativos online ou compras online, está sendo muito difícil. Então, se o sistema for bem implementado e conseguirmos fazer esses pagamentos, vai facilitar muito, não somente a vida daquele que é empresário, mas também da dona de casa, da pessoa comum. Tudo em segundos, sem filas, sem papel e sem esperar. Nós temos um vídeo no canal que falamos sobre taxas e comissões, então você pode entrar, vamos deixar nos cards para que você possa assistir o vídeo e vai ajudá-lo a entender tudo sobre quais taxas e comissões os bancos cobram. E também deixe ficar o seu like, certo? E siga o nosso canal. E para resumir o impacto em Moçambique, é só verificar a ideia do Pix no Brasil, porque o sistema de pagamento instantâneo de Moçambique é similar ao Pix e também similar ao UPI da Índia. Eu não sei se disse UPI ou UPI, mas é similar a esses dois sistemas, ao Pix e ao UPI. Agora vem uma pergunta muito importante. Se o regulamento fala de isenção de taxas, por que algumas pessoas ainda serão taxadas ou vão pagar algum valor? Se algumas transferências ainda tiverem algum custo, é porque a instituição financeira ainda não está dentro do sistema, ou a transferência talvez não é de pessoa singular, ou a transferência não foi feita dentro do sistema. Então, são algumas das sugestões que nós trazemos aqui que pode limitar essa questão das taxas. Então tem que fazer uma avaliação. Mas também tem outro fator muito importante. O banco, a instituição financeira não é seu amigo. Sim, não é seu amigo. Ele sempre vai buscar ter lucratividade. Porque se não tiver lucratividade, vai fechar. E também fechando as portas não será benéfico para o consumidor. Porque deixou lá dinheiro e tem seus investimentos. Então, benéfico é que a empresa continue, mas que essas taxas não sufoquem o consumidor. Por isso, é sempre importante ressaltar que pode existir a criação de novos serviços, isso é bom para o consumidor, mas também esses novos serviços podem vir com alguns custos para que o banco se mantenha. E isso não vai deixar de existir, porque cada empresa tem suas regras. Então, podem existir custos por causa desse motivo. Se eu fosse uma empresa, eu teria as minhas regras. Você, como empresa, também teria as suas regras. Assim como uma família. Cada família tem seus costumes e regras, diferente de outra família. Então, é necessário prestar atenção nesse fator. Que um banco específico pode ter suas regras e outras regras. Atualmente vivemos isso. Porque para fazer uma transferência da carteira móvel para o banco BCI é diferente de mandar o mesmo valor para o banco Millennium Bank. Tem taxas diferentes. Então, se existe essa diferença nas taxas, obviamente que existem outras diferenças e existirão outras diferenças. Por isso, preste atenção nesse fator. E estamos no início de uma mudança. E estando no início, obviamente que as coisas não acontecem do nada. Então, esperamos que nos próximos anos esse sistema seja implementado e que possa ser implementado da melhor maneira para auxiliar e beneficiar o consumidor. E vamos verificar nos próximos anos como os bancos e as carteiras móveis vão aplicar esse sistema. E como uma grande desvantagem que eu trago para si que depois que a transferência é processada, infelizmente, você não terá o seu reembolso. Então, é uma transação definitiva e irreversível em alguns casos. Ou seja, se você enviar dinheiro para a pessoa errada, pode não ter o seu valor de volta. Mas existe um portal de reclamações, então não se preocupe. Se algo der errado, existe um sistema oficial para resolver disputas. Transferiu-se ou há algum problema, fraude ou alguma situação que para si é desconfortável e tem provas de que está sendo enganado, pode ir lá reclamar. E nós temos um vídeo, não podia deixar de mencionar isso, tem um vídeo no nosso canal que falamos sobre como fazer uma reclamação no Banco de Moçambique. Se ainda não viu, corre lá para assistir esse vídeo. Agora eu quero saber de si, o que você acha sobre esse sistema? Se você gosta da ideia que o Banco Central trouxe, ou se será desvantajoso, ou se não vai mudar nada. Então, queremos saber de si, deixe para nos comentários o que você acha sobre a questão de taxas e comissões cobradas pelos bancos e pelas carteiras móveis. Escreva aqui nos comentários.
E se quiser mais vídeos sobre o sistema de pagamento instantâneo de Moçambique ou outro tema que você gostaria de ver aqui no canal, deixe nos comentários, certo? Também deixe ficar o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações. Obrigada por assistir o nosso vídeo e até a próxima.